Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. É sempre relevante lembrar qual é o objetivo do canal. O objetivo do canal ele não é só compartilhar a rotina de estudo, compartilhar as experiências que eu tenho no campo de concurso público, mas também compartilhar um pouco sobre os aspectos financeiros, né? A gente pode separar parte do nosso capital para, durante um determinado período, a gente fazer investimentos, deixar de pagar juros, porque o sistema O sistema é foda. realmente ele é todo montado para que a gente não saia dessa. Eu considero isso como uma escravidão moderna, né? Uma forma de escravidão moderna, né? A gente vive numa sociedade de consumo em que a todo momento a gente é bombardeado por publicidade que leva a gente a gastar e não é muito inteligente se endividar para consumir. Então, independentemente de quanto você ganhe, né, eu tenho um exemplo na minha casa, o exemplo da minha falecida avó. Ela ganhava um salário mínimo, dava o dízimo, fazia obra na casa dela, guardava dinheiro para comprar presente para as pessoas. Não vira e mexe, quando tinha um aniversário, ela dava um azeite para um ou outro, dava um sabonete, dava uma toalhinha de secar o rosto. Então ela gostava muito de fazer isso. E fazia isso com um salário mínimo, pagava as continhas dela, se alimentava muito bem e fazia tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, tendo em vista essa lição dela, independentemente de quanto você ganhe, eu acho que dá para separar uma parte dessa grana e parar e pensar assim: bom, eu não ganho um salário mínimo, eu ganho 95% do salário mínimo. Eu não ganho dois salários mínimos, eu ganho 95% de dois salários mínimos. E a gente vai se doutrinando a fazer investimentos e fazendo com que o dinheiro trabalhe para a gente. A gente tendo esse raciocínio também, a gente vai criando a cultura de investimento, vai se tornando um povo mais forte, mais fortalecido, um povo que tem a sua poupança, um povo que não vive se endividando. E se você é um ser que não vive se endividando, você não vai querer que o governo do estado em que você viva, se endivide também. Então se você for ver a peça orçamentária, a lei orçamentária anual, você vai ver que um dos grandes problemas do Estado brasileiro é a dívida pública. Então o serviço de rolagem da dívida está em mais de 40%, 50%. A dívida, relação dívida-PIB, já tem 75%. A gente que acompanha aí todo dia mini índice, mini dólar, vê as notícias e estava lá, que estava em 75%. Eu posso até buscar aqui na sequência para mostrar para vocês no BR Invest notícias da semana passada que teve essa questão da relação PIB-dívida. Então vamos fazer isso daqui, ó. Rapidamente a gente encontra. Aproveitando que a gente teve essa interrupção aí, eu vou aproveitar para falar sobre três assuntos que eu acabei não abordando no vídeo. Eu acabei me lembrando, enquanto eu falava lá desse lance de guardar dinheiro para investir. Eu li um livro quando eu era bem moleque, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, que foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. O que acontece? No livro ele aborda o declínio das sociedades que tinham o catolicismo como religião oficial. Então ele pega, por exemplo, fala de Portugal e Espanha, da Itália também, que eles enriqueciam a igreja enquanto o seu povo ele acabava se empobrecendo. E aí na sequência você tem lá as revoluções calvinistas, luterana, anglicana na Inglaterra e a reforma protestante em geral. Os protestantes eles acabaram desenvolvendo um raciocínio diferente do que a Igreja Católica tinha. Então ele pega um país que tem lá o catolicismo como a religião oficial e aqueles países em que ocorreu a reforma protestante. Então ele fala, por exemplo, na França, na Alemanha, na Inglaterra, depois do Mayflower, os estadunidenses também tiveram esse raciocínio de que, na verdade, a grana que eles trabalhavam tinha que ficar com eles, nada de enriquecer a igreja
e eles viverem na pobreza e na miséria. Então, esse raciocínio, segundo o autor do livro, levou com que essas nações ficassem mais ricas. E aí eu vou trazer um outro pensamento que foi numa super interessante que eu li, as 7 grandes perguntas da humanidade. E uma delas era com relação a qual o sentido da vida. E físicos, diversos profissionais de diversas áreas chegaram à conclusão de que o sentido da vida é se reproduzir. Então, a raça humana, para que ela continue existindo, a gente tem que se reproduzindo. E aí entra esse lance, pegando esse pensamento de Max Weber, com essa questão da super interessante, também é muito antigo, na época eu morava no Largo do Bicão, eu acho que foi lá em 2011, quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro, 2012, alguma coisa assim. Eu estava no mercado com a minha mulher e tinha lá super interessante. Tem um lance que é maneiro, mas não vou falar agora, vou falar na sequência. E aí eles fizeram essas 7 perguntas e chegaram a essa conclusão de que o sentido da vida era a reprodução. E aí você pega o entendimento do Max Weber com esse pensamento da super interessante e você chega à conclusão de que você pode fazer um império, o seu império aqui na Terra. E como que você vai fazer o seu império aqui na Terra? O seu pequeno, a sua semente que você deixa aqui. Tudo que você passa para o seu filho, se você instruir bem o seu filho vai sair de uma situação de pobreza, de uma situação de miserabilidade, para uma situação de riqueza. A riqueza ela não é a finalidade em si. Eu costumo conversar com a minha mulher, converso com meu pai também e com alguns amigos que, na verdade, o que acontece ao seu redor é o espelho do que está no seu interior, do seu mundo espiritual também. Então, se você é uma pessoa organizada, se você é organizada financeiramente, se você é organizado na sua vida, você é organizado espiritualmente e, consequentemente, o dinheiro nada mais é do que a forma como a nossa sociedade consegue expressar o esforço de cada indivíduo. Então, se você é um indivíduo que é esforçado, você vai ser mais bem remunerado. O objetivo não é acumular capital, o objetivo não é ficar milionário, multimilionário, ficar bilionário. Na verdade, o objetivo é não esquentar a cabeça com dinheiro. E não esquentar a cabeça com dinheiro não significa ter muito dinheiro para sair gastando dinheiro. É dar o valor ao seu esforço, porque o dinheiro nada mais é do que o seu esforço, do que o seu suor, o suor da sua família. Eu, para passar no concurso público, por exemplo, eu tive que abrir mão de muito final de semana. Enquanto muitas pessoas estavam na praia, muito embora eu não tivesse dinheiro, eu poderia pegar um busão, ir até a praia, depois pegar um busão e voltar. Não como Marcelo D2 fala, né, que roubava no mercado, que para ele não é pecado, não é isso. Pegava um ônibus, ia para a praia e tal, direitinho, dava para fazer isso numa boa, sem maiores preocupações. Mas eu estava em casa estudando. Eu cheguei a estudar 16 horas por dia para passar no concurso público. Então isso é pensando no futuro, tendo essa previdência. Por isso que é bom pensar nessa questão financeira, nessa questão de investimento. Poxa, mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou fazer isso? Se você ganha um salário mínimo, por exemplo, passe a pensar em guardar 1%, 1% desse salário mínimo. Os muçulmanos, eu não sei se os muçulmanos dão dízimo, mas vendo um vídeo de um professor de geopolítica, de geografia, ele falou que os muçulmanos eles têm essa ideia de dar 2,5% do seu dinheiro para caridade. Então não interessa quanto que o cara ganha. Se você entender que você está fazendo uma caridade para o seu filho, para o futuro da sua família, guarda 1% por mês. Isso daí tem um efeito absurdo na sua vida. Então, você guardando 1% por mês, eu ganho 99% do salário mínimo. Eu não ganho 100% do salário mínimo. Aquele dinheiro não é meu. Vai deixando aquele dinheiro no canto. Tem programa do governo federal Tesouro Direto, com R$ 33 você consegue colocar lá um dinheiro para render para você e todo mês ele vai te pagar os juros. E a ideia não é você enriquecer. Eu citei a ética protestante e o espírito do capitalismo, por quê? Porque na verdade aquela galera também ela não tinha dinheiro pra caramba. A história dos estadunidenses é uma história que é fantástica. Eu tenho os meus problemas com grandes potências, tenho uma propensão a ficar do lado dos russos, porque foram os russos que tiraram
a ideologia marxista do papel, o socialismo, para mim não tem jeito. Para mim, o próximo estágio da humanidade não comporta mais o capitalismo. Eu posso explorar isso em outros vídeos, mas o objetivo não é esse agora. Então, o que acontece? Foi o país que tirou do papel lá o socialismo, cometeram erros que todos os estados cometem, mas assim, os estadunidenses, eles são realmente, na verdade, um império. Eles veem como império e não como república. A república olha para dentro da sua fronteira. O império, ele busca, por exemplo, os russos estão agindo como um império agora. Tem as razões deles de defesa, de segurança nacional? Tem. Mas se você quer expandir o seu território, você está agindo contra os imperialistas, né? Está se marcando como anti-imperialista, sendo imperialista também. Então, assim, é uma forma de defesa, não é problema meu, são eles que escolhem, mas eles estão sendo imperialistas também, fazendo o que eles estão fazendo com a Ucrânia. Mas aqui, a história dos estadunidenses é muito maneira. Eu li, os caras plantavam milho em qualquer lugar para tentar sobreviver. E aí tem a questão, se não me falha a memória, dos gulags e quacks. Parece que os quacks que foram para os Estados Unidos, né, perderam a batalha contra os gulags, e aí saíram e foram para os Estados Unidos, né, fundaram lá as 13 colônias. Depois o opressor quis colocar com que eles só fizessem negócio com eles, só comprassem o chá deles. Eles colocaram fogo na porcaria toda. Então é uma história que é maneira, é uma história de evolução da cabeça. E é claro, você querendo se emancipar, você querendo evoluir, você acha que vai ser fácil a batalha? Não vai ser fácil a batalha. Mas o pensamento é, bom, se eu não vou poder usufruir desse esforço que eu estou fazendo agora, que o meu filho usufrua, que o meu neto usufrua, mas é criando a cultura na nossa família, no seio da nossa família, que a gente vai criar um império lá na frente. Então, o império que eu digo não é um império como o Império Chinês, que é o maior de todos os tempos. É um império enquanto família, uma fortaleza enquanto família. E o terceiro é o seguinte: eu tenho contato com um amigo que mora fora do Brasil. Agora eu não estou me lembrando muito bem se foi ele mesmo que citou ou se foi uma das primas dele que nasceu fora, ou a irmã que nasceu no Brasil e foi morar lá muito jovem, e fala um pouco do pensamento do brasileiro e o pensamento do gringo. Isso daí eu não sei se é verdade ou não, mas é algo a se refletir. Então, o que o gringo faz? O gringo, até ele formar família, ele aproveita tudo que ele tem que aproveitar. Se tiver condição de viajar o mundo, ele viaja, gasta, faz um monte de bobeira, mas quando ele constitui família, ele vive para a família. E qual é vamos parar para raciocinar. E aí ela falou, o brasileiro ele é um pouco diferente. Ele até constituir família, ele não tem muito condição de fazer isso, porque as famílias em geral são pobres. Então o que acontece? O brasileiro, quando ele constitui família, é porque ele já tem determinada condição, ele já está trabalhando, e aí, em vez de ele pensar em viver para a família dele, ele acaba fazendo aquilo que ele tinha que ter feito antes. E o resultado disso no Estado brasileiro é algo muito visível. Então, assim, se é verdade ou não importa. O que importa é, você, quando estava no momento de se divertir, você se divertia limitadamente. Limitadamente aqui, os recursos que os seus pais colocavam na sua mão. A partir do momento que você vai trabalhar, você vai se dedicar à sua família. O dinheiro vai ser para a sua família. E aí, assim, significa que você não vai se divertir? Não, é óbvio que você vai se divertir. Eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana, fazer um churrasquinho com um amigo, passear com meu filho, com a minha mulher, mas não significa que eu vou pegar todo o meu salário, 150% do meu salário, e vou colocar nisso. Tem a caixinha? Coloca na caixinha da diversão também. Acabou a diversão? Acabou a caixinha da diversão? Acabou a diversão. A realidade é essa. Então, assim, é algo a se refletir. São essas três coisas que eu me lembrei até agora, mas vamos retornar para o vídeo, que o conteúdo do... Então, uma das formas de fazer
esse tipo de pesquisa que eu estou falando com relação à proposta orçamentária é entrar no site da Câmara dos Deputados. Logo no início da Câmara do site da Câmara dos Deputados tem essa notícia aí, homenagem bem prestada à ex-vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes. Aparentemente o caso está sendo chegando ao seu final, ao seu desfecho, né, aos mandantes, aos executores, e que a justiça seja feita. Mas o objeto desse vídeo aqui não é falar sobre o homicídio da Marielle Franco, é só para mostrar como que a gente pode fazer essa pesquisa do orçamento da União. Eu já falei isso algumas vezes, eu acompanhava o orçamento da União ano a ano. Chegou no ano, eu acho que foi por volta de 2014, 2015, que o partido dessa vereadora aí que foi assassinada, ele conseguiu incluir na peça orçamentária a auditoria da dívida pública, e o governo do PT vetou, não permitiu que fosse à frente. E aí o que acontece? Eu parei de acompanhar. Então aqui o orçamento da União, aqui há as peças orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual. São as três principais peças orçamentárias. Eu não estou aqui para falar sobre tributação e orçamento, é só para vocês acompanharem que a execução orçamentária se dá nessa lei orçamentária anual. Então, entrando, esse projeto de lei aqui, ele virou essa lei aqui. Clicando nessa lei, a gente acompanha. Na verdade, eu quero texto integral, eu não quero partido desse jeito, mas eu creio que não tem muito jeito. Eu creio que não tem jeito sim. Se eu pegar a lei e botar pesquisar, vai aparecer no Planalto. Então eu clico no Planalto e aqui tem a lei, tá vendo? O orçamento da União, 5.566.284.810.373 reais. Então aqui está dizendo para onde vai esse dinheiro. Então, orçamento fiscal 2.300 e tantos bi. Orçamento de Seguridade Social 1,34117. Aqui eu vou arredondar, não vou ficar fazendo cálculo cheio, porque não há necessidade disso. Então só vou pegar essas primeiras casas aqui. Se eu pegar 1.341 e dividir por 5.566, eu vou encontrar 24% do orçamento da União. Então, 24% do orçamento da União vai para a Seguridade Social. Refinanciamento da dívida pública federal é maior do que isso. Está em 1.746 bilhões. Agora tem uma observação que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer o cálculo aqui. 1.746 dividido por 5.566. Eu tenho aí que 31% do orçamento da União vai para o refinanciamento da dívida pública. Isso significa que a dívida pública esteja no montante de 31%? Não. Significa que tudo que a União produziu lá no seu orçamento fiscal, ela vai pegar 31% e vai destinar a amortização lá dessa dívida pública para tentar reduzir, pagar alguns títulos que venceram, pagar juros, e a gente, de certa forma, acaba aproveitando esse programa do Tesouro Direto para colocar o dinheiro para render um pouco e também ganhar um pouco de juros. Não há crime nenhum em fazer isso, mas, enquanto cidadão, a gente entende que o ideal seria que essa quantidade de recursos toda não fosse direcionado para refinanciamento da dívida. Então, a dívida pública, na verdade, como que a gente vê essa relação PIB-dívida? A gente faz uma pesquisa rápida no Google e a gente encontra algumas matérias sobre isso. Tem lá o
o Tribunal de Contas da União, falando que tende a cair, né, sair lá em 2022 de 81,8% para 76,7%. E aí tem essa questão dessa polarização, né? Os bolsonarianos, eles vão querer defender o seu ponto de vista, os petistas vão querer defender o seu ponto de vista, mas a realidade quem passou pela pandemia foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então ele não teve como fazer nada além do que gastar muitos dias, semanas, de repente meses, agora eu não estou lembrado muito bem, tinha aquele lance do fica em casa. Fica em casa, alguém tinha que pagar isso. Então quem paga essa conta somos nós brasileiros, somos todos nós brasileiros. E a tendência era de a dívida se expandir um pouco durante o governo dele por conta desse motivo. Eu não quero entrar em questão política, se houve roubo, se não houve roubo, não me interessa isso, não é isso que eu estou vendo agora. No presente momento, a dívida caiu um pouco, ela está em 74,3%, e segundo esse artigo aí do Tribunal de Contas da União, a tendência é essa dívida pública cair. Então, assim, o nosso povo, criando essa cultura de investimento, criando essa cultura de poupança, eu não falo para colocar o dinheiro na poupança, pelo amor de Deus. Poupança que eu estou falando é não gastar mais do que ganha, não gastar mais do que arrecada. É exatamente essa a luta que o governo brasileiro trava, não gastar mais do que arrecada, porque se ele gastar mais do que arrecada, ele vai ter um governo deficitário, ele vai ter que se endividar mais para fechar as suas contas, senão ele não consegue fechar as suas contas. E é por isso que eu estou compartilhando essa execução orçamentária, que essa execução orçamentária do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, nada mais é do que o coletivo da execução orçamentária de todo o nosso povo, do que o nosso povo precisa para viver bem. E cada um de nós tem a sua execução orçamentária também. Todo mês a gente tem lá um salário que a gente ganha, se a gente tem mais de um trabalho, mais de uma atividade, entra aquele faz-nos rir, né? E esse faz-nos rir, ele precisa ser tratado com carinho para que ele chegue até o final do outro mês. E criando essa cultura, a gente reinveste esse dinheiro para que o próprio dinheiro trabalhe para a gente, passe a trabalhar para a gente. Eu, assim, com relação à Previdência Social, eu não tenho essa expectativa de que eu vá me aposentar um dia, muito embora eu contribua para isso, eu não tenho essa expectativa de que eu vá me aposentar um dia. Se eu conseguir efetivamente ganhar um benefício previdenciário de aposentadoria, eu também não vou me aposentar, eu vou continuar trabalhando e, portanto, eu vou ter que continuar contribuindo, aí nesse caso para a Previdência Social. E por que eu vejo dessa forma, que eu não vou me aposentar? Eu vejo dessa forma porque quem estuda direito previdenciário, a história do direito previdenciário, vê que o início, o embrião da Previdência Social que a gente tem hoje em dia, na verdade era privado. Como tinha muito dinheiro envolvido na situação, o Estado quis participar da brincadeira e tomou para si essa atribuição de administrar a Previdência Social. E passou a contribuir lá, a exigir contribuição. Para quem quiser ver isso, dá uma olhada lá na Constituição da República, lá por volta do artigo 201, 202, vai ver sobre a contribuição para a Previdência Social. Para a Seguridade Social, na verdade. A Previdência Social é só um dos ramos da Seguridade Social. Também tem a Lei 8.212 de 91, que trata sobre as contribuições para o regime geral de Previdência Social. Tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é um dos outros braços. E também tem a lei, e também tem a área da saúde também. A lei que me vem à cabeça agora é 9656. Mas a 9656, se não me falha a memória, é de plano privado, não tem nada a ver com saúde pública não. Mas tem a do SUS é 8.080, se não me falha a memória. Mas também o objeto desse vídeo não é esse. O objeto desse vídeo é compartilhar a execução orçamentária de março de 2013. Então, o que eu fiz em março de 2013? Em março de 2013, eu tenho aí
Eu não tinha como investimento investimento em criptomoeda. Para mim, investimento era fundos de investimento imobiliário e ações que pagam dividendos e pagam juros sobre o capital próprio. Isso para mim era investimento. Eu não tenho essa ideia também de ficar ganhando dividendo e juros sobre capital próprio pro resto da vida e também rendimento de fundos de investimento imobiliário. Quando ele chega em determinado patamar, para mim, é para se desfazer do papel e esperar ele voltar a um patamar com desconto para fazer uma nova reentrada. É óbvio que acompanhando para ver como é que está a situação da empresa, né? Mas eu geralmente escolho empresa do setor elétrico, empresa do setor financeiro, empresa sólida como Itaú SA. No setor financeiro eu gosto muito da Taesa. No setor financeiro eu acabei dando um mole, mas não foi um mole que eu dei por escolha. Eu imaginava que o papel ele iria chegar àquele preço, ele foi até um pouco além, que é do Basa 3. Então eu comprava Basa 3 abaixo de R$40, esperando que ele fosse chegar a 80. Ele chegou aí a R$96, o valor patrimonial dele aumentou, o valor patrimonial dele não reduziu, aumentou, só que eu tive que me desfazer do papel para fazer a obra na outra casa que a gente tinha aqui em Araruama. Então assim, isso é algo que eu quero fazer com os fundos que eu tenho. Se porventura eu conseguir fazer alguma entrada num papel, eu vou compartilhar com vocês uma ordem que eu tenho aberto e também uma caixinha. A caixinha já está aí na cara de vocês já estão vendo aí. Caixa Petri 4. Por que Caixa Petri 4? A Petrobras, eu vou abrir o gráfico aqui, ela de vez em quando ela visita lá a área de R$25, R$20. Então eu vou acumulando todo mês um pouquinho de dinheiro. Quando ela chegar por volta dos R$25, R$20, a gente passa a fazer compra desse papel. Se não me falha a memória, já tem um da Petrobras aqui. A Petrobras, depois desse anúncio do dividendo, deu uma queda absurda, eu acho que de 10%. Ela chegou aqui a R$35, vai ficando R$10 dos R$25 que eu falo. Então, se tiver alguma outra notícia, é muito provável que ela continue nessa trajetória dela de baixa. E a gente precisa de quanto para ela chegar nesse... A gente precisa de quanto para ela chegar nesse valor lá que eu estava? 21%. É muita queda. Meu amigo... Eu vou mudar para semanal para ver se a gente acompanha melhor. Vamos puxar para cá. Vamos lá. Tirar essa mãozinha aqui. Já apareceu 25 conto? Apareceu 25 conto aqui. 25, 25, 25, 25, 24. Pá. 31,7% que a gente precisa ainda que ela caia para a gente fazer essa entrada. Pode ser que nunca ocorra, mas se nunca ocorrer, a gente pelo menos tentou e tá todo mês colocando um dinheirinho lá no canto. Não significa efetivamente que eu tenha essa necessidade de comprar nesse valor, posso avaliar no futuro um outro valor, um valor melhor, mas a ideia é essa, a ideia é segurar lá e nesse mês eu já coloquei mais um dinheirinho lá. E aí já tem isso na caixinha da PET 4, já tem esse valor aqui para quando ela voltar a um determinado patamar, a gente fazer uma entrada. Caixa de cripto também. Caixa de cripto era para ter bem menos do que isso, muito menos. Porque eu estava colocando R$60 por mês, então 3 meses são R$180. Mas o que eu tenho feito bastante? Bom, se eu coloquei lá no primeiro mês R$50, teve um mês que eu coloquei R$50, o Bitcoin chegou a R$65. Eu peguei lá aqueles R$15, caixinha. Subiu mais um pouco, caixinha. Caiu, vem cá, caixinha, me dá um pouco desse dinheiro aí, completo os R$50. Subiu mais um pouquinho, tira o dinheiro e bota lá. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou colocando dinheiro em criptomoeda de forma bem amadora. Mas é aquele negócio, o papel subiu, se valorizou, eu tiro a valorização dele. O papel caiu, eu compro aquele mesmo dinheiro que subiu com um ativo mais barato. Então assim, eu vou ficando com cada vez mais Bitcoin. Aí a taxa que tem que pagar, a taxa ela reduz, ela começa com 1,4, 1,2 e eu estou pagando 1%.
daquele trade que eu faço. Então, se eu compro R$10, 1% de R$10, 10 centavos. Se eu tivesse que pagar 1,40, seriam 14 centavos. Então, eu estou pagando menos do que eu deveria pagar justamente por isso, por ficar fazendo trade com a moeda. Então, todo mês eu coloco lá Bitcoin 50 conto, R$40, R$30, R$20. Só aí são R$140. Sobram R$60 e R$60 vão para caixa de cripto. Então, no mês que vem o meu preço aqui ele vai mudar para 240. Aqui vai mudar para 130, aqui vai mudar para 110 e aqui vai mudar para 20. A minha estratégia com essa criptomoeda aqui ela é um pouco diferente, porque eu vou mostrar aqui o porquê dessa estratégia ser um pouco diferente. Essa criptomoeda ela já chegou a valer R$3,59. Então a minha ideia com ela é não ficar comprando e vendendo. Todo mês eu vou colocar R$20 nela, R$20. E aí, quando ela chegar nesse valor aqui, eu vou fazer uma compra. Mas a venda dela não vai ser igual às outras. Então, quando ela chegar a R$4, eu vou vender 50% da minha carteira. Quando ela chegar a R$6, eu vendo mais 50% da minha carteira. Quando ela chegar a R$8, eu vendo mais 50% da minha carteira. Agora, se ela porventura vier a chegar a R$10, eu vendo 100% da minha carteira. E se ela continuar subindo? Aí ela que vá com Deus, aquele dinheiro vai ficar reservado para quando ela voltar para esses patamares aqui, eu aplicar esse mesmo pensamento. Ela chegou lá por volta de R$8, eu pego 25% do valor que eu tinha para colocar nela e coloco na carteira. Chegou a R$6, eu pego mais 25% e boto no ativo. Chegou a R$4, eu pego 25% e boto no ativo. Ela baixou de R$4, R$3, R$2, aí é pegar 100% do dinheiro que ela tinha e colocar no ativo. E voltar para essa brincadeira. E fazer isso durante um período de 10 anos para a gente ver o que a gente consegue oferir aí com relação a lucro ou perda e vendo o capital e evoluindo durante esse período. E com relação a outra parte bacana também do investimento, eu havia separado para o mini dólar R$400, mas eu acabei não colocando os R$400 no mini dólar. Eu já vou explicar o porquê. Eu vou compartilhar aqui um pouco dessa execução. Então, assim, a minha ideia num primeiro momento era colocar lá um valor no BCFF11, colocar um valor no mini dólar e parar por aí. Só que o que acontece? Eu não posso ficar de fora de algumas situações que eu estou vendo que podem render bons frutos para mim. Então, assim, eu tenho aqui o BCFF11, a entrada para o futuro do meu filho a mercado. Então, eu estava lá no dia 21, foi nesse dia 21 aqui, eu botei a R$9,09 e não executou minha ordem. Logo na sequência, eu vi que ele estava chegando perto desse preço e eu vi ele executar ao vivo essa ordem. Então, foi essa nota de corretagem aqui. Primeiro executou 2, depois 3, depois 1, depois 4. Deu uma vontade de botar mais um pouquinho, mas eu acabei não botando. E por que eu acabei não botando? Porque eu tenho ordem aberta ainda para comprar esse fundo. O meu objetivo todo mês é comprar 10 cotas desse fundo a mercado para o meu filho. Mas eu posso, porventura, comprar ele um pouco mais barato. Então, às vezes, o que acontece? Acontece uma louca no mercado, alguma notícia, alguma situação como essa, e aí esse preço ele dá uma despencada. Se ele vier aqui embaixo tentar buscar essa média de 200 dias, ele vai me encontrar no meio do caminho com uma ordem lá a R$8,81.
e eu vou fazer uma compra de 20 cotas por R$ 8,81. Lembrando que esse fundo de investimento imobiliário, ele está orçado, BCFF11, ele está orçado em R$ 9,75. Eu estou comprando algo que vale R$ 9,75 por R$ 8,81. Se ele resolver dar uma esticadinha aqui para cima, essas 20 cotas que eu comprei, eu posso me desfazer delas, porque elas não fazem parte dessa posição aqui que é para o futuro do meu filho, beleza? Então, isso é que eu quero fazer com o BCFF11. Agora, o SCPF11, ele acabou se mostrando como uma boa opção para mim. Esse daqui eu faço vídeo específico sobre ele, para dar uma olhada na situação dele. Ele tem dois problemas que acabam levando o preço dele para 1/3 do que ele vale. Então, se a gente entrar no site do Fundamentos, a gente vai ver que esse fundo vale R$ 11,84, só que ele está sendo orçado a pouco mais de 1/3 do valor dele. Então, R$11, vamos ver se eu estou falando besteira, R$11,84 dividido por 3 dá 9, pouco menos de 1/3, falei besteira sim, pouco menos de 1/3 do valor patrimonial dele. Mas por que isso? Você pega um produto que funciona 100%, e aí você tira 30% dele, que são as vacâncias. E aí vocês, aqui, vacância média. Além disso, tem a questão da inadimplência. A inadimplência dele acho que está por volta de 25%, 30%. Você tira mais 1% dele. E aí justifica esse preço lá dele de 1/3 do valor patrimonial dele. Mas aí algumas situações que eu já vou explorar agora, que eu vejo que podem acontecer e que vai elevar o preço dessa cota, independentemente da questão da vacância e da inadimplência. Então, o que eu penso com relação a esse fundo? Você tem a questão da Selic. Quando o Estado ele paga um juros muito alto, como ele vinha pagando, é melhor para você, investidor e investidora, deixar o seu dinheiro em algo que tem menos risco ou deixar em algo que tem mais risco. Risco de uma empresa quebrar, de um fundo de investimento imobiliário também quebrar, parar de pagar dividendo, parar de pagar rendimento. Você vai deixar o seu dinheiro no Estado. Agora, a partir do momento que você está deixando o dinheiro lá no Estado, o Estado fala que não vai te pagar mais 14%, vai te pagar 8%, 7%, você vai deixar o seu dinheiro lá ou você vai querer tomar um pouco mais de risco e pegar aí 11%, 12% no fundo de investimento imobiliário? E aí você vai ganhar com a valorização da cota e também com o rendimento desse fundo, que pode ser um pouco melhor. Você vai tentar no fundo de investimento imobiliário. Se você tiver posicionado antes desse movimento de massa, de manada, de comprar, de se interessar por fundo de investimento imobiliário, isso daí é algo a se explorar também, na análise técnica, porque tem esse efeito manada. Os noticiários começam a falar que os fundos de investimento imobiliário são o melhor investimento do mundo, que tem muita gente ganhando dinheiro e você já está posicionado. Então, por isso que todo mês, em vez de eu destinar lá os R$400 para o mini dólar, eu estou pegando só 2 frações mínimas do Tesouro Selic, estou deixando o dinheiro rendendo lá. Se eu tomar stop, eu vou ter que pegar lá e pagar o stop que eu tomei, mas em compensação, parte desse dinheiro eu estou colocando no SCPF11. Então foi isso que eu fiz esse mês. Esse mês de pronto eu já peguei, a gente já explorou o BCFF11, vamos explorar o SCPF11. Logo no primeiro dia que eu recebi o meu salário, eu comprei lá 30 cotas do SCPF11 a R$ 3,93. Mas eu não parei por aí. Lembra que eu falei do BCFF11 que às vezes tem umas loucuras como essa daqui? Deixa eu pegar aqui. Não é isso daqui. Tá, vamos puxar ele um pouquinho para cá. Olha o que acontece. Dá uma esticada, deixa essa sombra aqui. Da mesma forma que deixa a sombra para cima, pode deixar a sombra para baixo. Se deixa a sombra para baixo, eu estou falando do SCPF 11,
Se ele deixa a sombra para baixo, numa loucura dessa do mercado, nada impede que ele caia aí uns 5%, na verdade até mais no meu caso, eu não botei 10%, eu coloquei muito mais. Eu deixei ordem aberta 20 a R$ 3. Olha que eu coloquei isso daqui hoje, coloquei R$ 100 lá na corretora, só que como era TED não chegou de pronto, fui dar a ordem e foi rejeitada. Então eu esperei mais um pouco, aí lá para 6 horas depois eu fui pegar lá e colocar lá 20 cotas a R$ 3 e 20 cotas a R$ 2. Vê que é muito rápido fazer isso, porque na própria boleta de compra você deixa a mesma quantidade, só muda o valor de R$ 3 para R$ 2 e aí ele deixa pronto lá. Isso daqui é uma ordem válida até cancelar e quando chegar lá, se um dia chegar a R$ 3, a gente já pegou uma cota. Essa cota pode ser para fazer trade também, ou pode ser para comprar um pouco mais barato e também fazer isso daqui, ó. Isso daqui também, você vê esse resultado aberto, é um pouco complicado, baixa um pouco o nosso moral, né? Então, se a gente for baixando o preço médio, a gente vai ter um resultado muito positivo. Se eu comprasse, por exemplo, 600 ações, 600 cotas, do jeito que está aqui agora, esse preço médio ele reduziria. Eu não vou fazer essa cota agora para o vídeo não ficar muito longo. Então o que a gente fez? A gente fez uma posição, aumentou a posição em SCPF 11, aumentou a posição em BCFF 11 nas 10 cotas de lei do NOA e botou mais 20 lá. Eu também tenho ordem aberta para comprar essa do setor elétrico aqui que eu tinha, mas eu mudei de corretora, comprei até mais barato que isso. E aí quando eu mudei de corretora, em vez de fazer toda aquela burocracia, eu vendi, peguei aquele dinheiro e fiz outra coisa com aquele dinheiro. Comprei outro papel, acho que foi o próprio SCPF 11 que estava com um baita de um desconto. Mas eu deixei lá 25, aí chega no mês que vem, porra, pega mais 75 merréis, eu quero ele a 15, 75 não, R$ 80, pega mais R$ 80 e bota mais 5 ali. Significa que você vai comprar? Não, mas deixa a ordem lá, a ordem está lá. Se ele resolver por alguma coisa do mercado chegar no teu preço, você fez a entrada com um preço bom. E como eu cheguei a esse preço aqui? Fundamentos, SEBRE 5, valor patrimonial R$13,99. 15,95 dividido por 13,99, 1,14%. Eu aceito pagar 15% a mais nessa empresa porque ela é uma empresa que realmente é sólida, né? Companhia de Eletricidade de Brasília. Esse tipo de empresa, porque o setor elétrico ele é um setor complexo e há vários tipos de empresas do setor elétrico. Essa distribuidora ela não tem muito risco porque ela está em contato com o consumidor final. Me parece que as empresas que geram são as que são problemáticas. Eu não lembro muito disso, mas eu lembro que lá no início, lá em 2014, 2013, eu dei uma lida boa sobre isso, que eu gostava muito da Taesa, eu comprava a Taesa a R$18, e aí me interessou muito, eu dei uma lida, mas faz muito tempo eu acabo não me lembrando de tudo realmente, porque muita coisa já passou durante esse período. Então, ela está agora R$ 18,68. Se eu for pegar o valor patrimonial dela, R$ 18,68 dividido por 13,99, a gente vai ver que ela está aí com a valorização de 36,5%. Então, tem essa ordem lá aberta também. E aí eu fiz essa compra. E a nota que é maneira é essa daqui. Eu passei R$700 para a corretora. O Tesouro Direto ele já aumentou um pouco, né? Ele era por volta de R$140. Teve um mês que eu comprei ele a fração mínima dele por R$140, mas agora já está em R$145. Então eu comprei 2 frações mínimas e coloquei um pouquinho do dinheiro no Tesouro Direto com juros semestrais também, porque a gente não é de ferro, né? De 6 em 6 meses, pingando uma coisinha do Estado.
ainda que chamem de perda fixa, eu não sou investidor profissional, eu não tenho tempo que investidor profissional tem. Ah, mas por que você não coloca o dinheiro na mão de uma pessoa para ela investir para você? Não, eu estou fora dessa. Eu prefiro, mesmo não sendo investidor profissional, estudar, me aperfeiçoar, entender o que eu estou fazendo e deixar um pouco do dinheiro na perda fixa mesmo. É isso mesmo, deixa o Estado fazer isso. Eu jogo na loteria também. Quer perda pior do que loteria? Não é perda para mim é ganho. Se você for olhar lá da arrecadação, mais de 50% da arrecadação vai para a área social. Então é o nosso povo que está ganhando com isso. O Estado se endividando. Pô, velho, mas você está falando que, o Estado não deveria se endividar. Realmente, o Estado ficar pagando juros, ficar preso a juros, nenhum de nós deve ficar preso a juros, nem o Estado. Agora, a partir do momento que o Estado te paga menos do que ele deveria pagar, ele paga o valor que ele quer para você, ele está se valendo desse dinheiro para fazer alguma coisa. Se é correto ou não o que ele está fazendo, aí não é problema meu, é problema seu, eleitor, que vai decidir lá nas urnas se o que o governo atual fez é correto, se o governo anterior fez é correto, quem deve ser o próximo governante. Isso não sou eu, Weber, individualmente que vai decidir, entendeu? Então, no meu caso específico, se existe esse programa do Tesouro Direto e o Estado decide quanto ele vai te pagar, eu quero, com menos risco possível, receber o que o Estado está disposto a me pagar. Deixo o dinheiro lá com ele e de 6 em 6 meses ele coloca um dinheiro na minha conta. Colocando dinheiro na minha conta, ele vai se juntar ao orçamento que eu tenho para investir, para reinvestir esse dinheiro, beleza? E a gente vai fazer isso por 10 anos para ver o que acontece. Esse comprovante aqui é o da nota de corretagem lá do SCPF 11. Esses 100 mil foram os que eu coloquei hoje. Esse daqui é da liquidação do BCFF 11. 27 não tem nada marcado. E aí, por aqui a gente finaliza o vídeo. Então a gente falou sobre cripto, falou sobre o que eu quero fazer com cripto, falou sobre caixinhas que eu tenho reservadas para fazer investimento em cripto e da Petrobras, falou sobre execução do BCFF 11, do SCPF 11, sobre o dinheiro reservado para o dólar também, e aí a gente vai passar a falar um pouco sobre mini índice e mini dólar, beleza? Forte abraço, Weber do canal Vencendo Obstáculos, e mais uma vez foi muito bom compartilhar com vocês essa execução orçamentária aí desse mês de março de 2024, não desse mês de março de 2024, mas execução orçamentária mês a mês, até chegar lá naquele final lá, janeiro de 2034. Forte abraço e até o próximo vídeo.